Salve Maria, e aí galera, tudo bem? Você é uma pessoa caridosa? Você é? Faz assim então, já deixa o like aqui no vídeo enquanto eu chamo a vinheta. Você já ouviu falar sobre virtudes teologais? Se você não conhece, não tem problema. Tem um cara muito maneiro chamado São Paulo Apóstolo que vai falar em todas as suas cartas sobre cada uma dessas virtudes. As virtudes teologais, elas são de extrema importância na nossa vida cristã, porque são essas virtudes que vão formar a gente como cristão. Portanto, é preciso que a gente não apenas conheça, mas que a gente viva elas no nosso dia a dia. As virtudes teologais, elas são três: a fé, a esperança e a caridade. Essas virtudes teologais, elas são graça de Deus. Na sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 13, São Paulo vai falar sobre essas três virtudes. E ele vai dizer assim: agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E no decorrer de outras cartas, ele também cita cada uma dessas virtudes. Mas vamos tentar então explicar cada uma delas. Vamos começar então pela fé. A fé é a primeira das virtudes teologais. Ela é um pressuposto para que a gente possa se intitular cristão. Afinal, para ser cristão, a gente precisa acreditar em Deus. Mas não apenas isso, acreditar também que Deus olha por nós e que Deus tem um plano na nossa vida, que você não está aqui à toa. Deus sonhou com você desde antes do teu nascimento. E a gente precisa confiar em Deus. Esse acreditar em Deus, ele precisa ser pleno, ele precisa ser total. Só que a fé, ela não é tão simples assim. A fé exige que nós acreditemos em Deus, mesmo quando contrariados. Porque sim, muitas vezes Deus vai te contrariar. A fé é a gente entender que mesmo as coisas não sendo como nós queremos, ainda assim elas são da vontade de Deus. A fé, em partes, é um abandonar de si mesmo para confiar em Deus. Porque quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais Deus vai nos pedir as coisas e mais a gente precisa estar aberto para responder isso. Quando Deus me pede alguma coisa, é pela virtude da fé que eu a cumpro. Muitas vezes, Deus não vai te pedir algo que você deseja fazer. Muito pelo contrário, na maioria das vezes Ele vai te pedir algo que você não quer entregar. Mas é preciso que você tenha a fé necessária para acreditar em Deus mesmo nessas situações. A fé é o que nos mantém cristãos. E é preciso que nós tenhamos fé a todo momento, sejam esses momentos bons ou sejam tribulações. Acredite, Deus tem um propósito para tudo. Agora que você conhece então a virtude da fé, é preciso falar então sobre a esperança. A esperança vem do perseverar a sua fé em Deus. Tem uma música da Colo de Deus que vai dizer que a esperança produz paciência, a paciência prova a fidelidade é o que gera a esperança. E é exatamente o que Paulo diz na sua carta aos Romanos. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, a esperança é o esperar em Deus. Só que a gente precisa glorificar a Deus e confiar nele, não apenas quando está tudo bem. E é na esperança de que Deus sabe o que é melhor para nós que a gente vence todas as tribulações. Esperar em Deus às vezes pode não ser muito fácil. É difícil ter esperança porque a nossa fé é extremamente limitada e muitas vezes a gente não consegue sentir ou enxergar Deus. E Deus permite que isso aconteça, porque Deus não é sentimento. No primeiro encontro com Deus, nós o sentimos sim, como um pai que carrega a criança no colo. Só que a partir do momento que essa criança começa a caminhar com os seus próprios passos, não é mais necessário que o pai fique a carregando no colo. Portanto, o esperar em Deus não é apenas quando nós o sentimos, mas ele se faz necessário muito mais quando a gente não sentir mais ele. O esperar em Deus é perseverar, é ir à Santa Missa mesmo sem vontade, é dobrar o joelho numa adoração, mesmo quando aquilo for extremamente difícil, é não abandonar a Deus. E ter a esperança que Ele também não nos abandona. A esperança é o que nos forja como cristãos. E a terceira virtude teologal é a caridade. Em algumas traduções da Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, você não vai encontrar caridade, mas você vai encontrar amor. E eu confesso que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um tanto quanto confuso. Peraí, é caridade ou é amor? Só que no contexto que Paulo escreve aquilo, pode ser tanto caridade quanto amor. Porque agir com caridade nada mais é do que agir com amor. A caridade, ela não está nas obras que você realiza, mas ela está na intenção que você coloca nessas obras. Na sua carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que a caridade é a maior das virtudes. Paulo vai citar muitos dons do Espírito Santo e vai dizer que sem a caridade nenhum deles tem alguma valia. Porque a caridade é a única que prevalece. A caridade é a virtude que Deus nos dá para que nós não nos gloriemos daquilo que a gente faz. Afinal, não adianta nada eu agir com caridade, mas eu me promover em cima disso.
E esse se promover em cima disso não é só para grandes coisas, mas para pequenas coisas do nosso dia a dia mesmo. Vou dar um exemplo prático. Se o irmão seu fala uma bobagem sem tamanho e você resolve exortar ele, é só pela virtude da caridade que a gente é capaz de não se vangloriar por isso. Porque acima de qualquer coisa você precisa querer o bem do teu irmão. Você não pode corrigir ele só para provar que você tá certo. Você não pode querer corrigir ele só para provar que você sabe mais. E você não pode corrigir ele só para provar que ele tá errado. A correção ela precisa acontecer pela caridade. Por melhor que seja a correção que você queira fazer, se for com espírito de vanglória, de nada vai adiantar, porque ali não existia caridade. Da mesma maneira são as boas ações, quando você ajuda o mais necessitado ou quando você visita um enfermo. Se não for em espírito de caridade, se você fizer isso somente para que você se vanglorie, não adianta de absolutamente nada. Portanto, a caridade ela é a essência das virtudes. Se a gente não aprender a agir com caridade, nós não seremos bons cristãos nunca. E a caridade ela só acontece com muita prática. Portanto, essa semana eu te desafio a viver cada uma delas, a acreditar em Deus, a esperar em Deus e a ter caridade em cada uma das suas ações. Chega de falso cristianismo, vamos ser cristãos autênticos. Santa Teresa d'Ávila, em seu livro Caminho de Perfeição, vai dizer que Jesus possui muitos poucos amigos, mas ela deseja que ao menos esses poucos sejam bons. Que a gente aprenda então, a exemplo de São Paulo Apóstolo e Santa Teresa d'Ávila, sermos bons amigos de Jesus. Eu te encontro então na semana que vem, fica com Deus e salve Maria!